ele atua em conjunto com o córtex cerebral para planejar o movimento. Problemas nessa região normalmente se manifestam com descoordenação motora, principalmente com movimentos complexos como fala. Para falar, pessoal, imagina o professor que tem que organizar uma palavra atrás da outra. Enquanto o professor está falando essa palavra nesse instante, o meu cerebelo cerebral já planejou quais são as próximas palavras que eu vou falar e que músculos eu tenho que recrutar para que a frequência sonora saia conforme o esperado. Então esse planejamento à frente, ele é uma função dessa região. Não é à toa que ela é muito importante para movimentos complexos, né? Provavelmente um cerebelo cerebral de um atleta é muito bem desenvolvido. Deixa eu ver se tem algum problema mais dessa região aqui. Simetria. Nem lembro o que é esse vídeo, deixa eu ver aqui. Não, a mesma coisa, pessoal. A dissimetria é um tipo de ataxia, né? Tá vendo? O sujeito ele tem essa descoordenação motora. Olha de... Tá vendo? Ele não consegue acertar direito, ele não atinge o alvo. Aí o cara fica meio irritado. Tá? Mas enfim, voltando aqui. Mas a fala normalmente é mais prejudicada, aí é uma manifestação mais clara do cerebelo cerebral, já que a fala exige um planejamento motor muito rápido e muito sequencial. Então, pessoal, vejam só, o professor estava falando vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cerebelo cerebral. Onde essas estruturas estão representadas no seu cerebelo? Então, basicamente, pessoal, o cerebelo, ele é uma estrutura que eu acabei cortando um slide aqui. Pessoal, presta atenção aqui, vamos lá. Se você fizer uma fatia do cerebelo, pegar o cerebelo, aqui você está vendo o cerebelo como se estivesse vindo ele de cima, tá bom? Então uma visão superior do cerebelo. Se você pegar o cerebelo e cortar ele no meio, imagina se você pega uma faca e corta ele ali. E aí eu olho o que tem dentro do cerebelo, eu vou ver o seguinte, pessoal. Você tem uma área cortical. Essa área cortical, ela é externa, então tem substância cinzenta fora, né? Vocês olham isso em qualquer atlas de anatomia, só por cerebelo anatomia aparece no celular. Então você tem uma parte de córtex cerebelar externo e dentro do cerebelo você tem substância branca, ou seja, fibras. E entre as fibras você tem os núcleos cerebelares profundos. Tá? Você tem vários núcleos cerebelares profundos. Esses núcleos cerebelares profundos, eles se comunicam com o córtex cerebral. Existe um circuito entre o córtex cerebelar, entre o córtex do cerebelo e os núcleos cerebelares profundos. E existe uma divisão anatômica e funcional, que se dá da seguinte maneira. Onde está o espinocerebelo? O espinocerebelo é essa região do meio do cerebelo, que inclui essa porção mais do meio, que ela é erguidinha, ela tem como se fosse uma protuberância, mas uma espinhazinha, né? Se vocês lembrarem de uma imagem do cerebelo, é chamado verme. O verme do cerebelo é a porção bem do meio do cerebelo, meio levantadinha, tá? Então, tudo que está no verme e ao redor do verme, né, nessa porção bem do meio do cerebelo, os neurônios desta região do córtex do cerebelo são responsáveis por aquelas funções do cerebelo espinhal, ou espino cerebelo. E essas duas áreas, o verme e essas regiões laterais, elas se comunicam com dois núcleos profundos do cerebelo, que é o núcleo interpósito e o fastigial. A região do meio do cerebelo se comunica com o núcleo fastigial e ela controla, isso aqui está chamado sistema medial. Sistema medial entende-se por músculos do tronco que controlam a sua postura. Então a coordenação motora da sua postura é determinada por essa região do verme, né?
que se comunica com o núcleo fastigial, que pertence ao cerebelo, ao núcleo profundo, controlando movimentos posturais. Por exemplo, você abaixa, olha onde está meu centro de equilíbrio, aqui na frente. Por que o professor não cai de cara no chão? Porque o cerebelo ajuda a corrigir o movimento, regulando a contração de alguns músculos posturais que impedem com que eu despenque para frente. Tá? Então isso é uma regulação dessa região aqui. E ao lado você tem essa região do córtex cerebelar que se comunica com o núcleo interposto, que é o outro núcleo cerebelar profundo. E este núcleo interposto controla os movimentos dos braços e das pernas, controlando a coordenação motora. Então, todos esses vídeos você viu o cara descoordenado, é que ele lesionou um dos lados desse espino cerebelo. Né? Pode ser, como eu falei, várias causas. Pode ser uma intoxicação química, há um trauma ou, por exemplo, um tumor na região. Tá? Então, uma dessas três coisas pode ter destruído ou lesionado seriamente ou um dos núcleos interpostos ou o córtex cerebelar, causando uma tremenda descoordenação motora, já que o espino cerebelo controla a coordenação motora. O que ele faz mesmo? Ele controla o que você quer fazer e regula a execução do movimento. Tá? Baseado nessa informação, já que ele recebe informações da onde? Que vem da medula espinhal. Espino, cerebelo da medula espinhal, que informações dos fusos neuromusculares. Tá? Ao lado, você tem essa região grande, que ela faz parte do cerebelo cerebral. E o córtex cerebelar dessa região se comunica com o principal e maior núcleo do cerebelo profundo, que é o núcleo denteado. Então, essa ligação do córtex cerebelar lateral dos dois lados com o núcleo denteado, eles se comunicam muito com o córtex cerebral. Então é mais ou menos o seguinte: o córtex manda informações para o cerebelo cerebral. O cerebelo cerebral pega e fala: vamos analisar esse negócio que você está falando para mim. Será que o movimento é assim? Será que a perna você não tem que dar uma erguidinha? Você lembra, seu burro, que você tropeçou ali naquele galho lá atrás? Então presta atenção, você tem que erguer mais a perna. E ele vai fazer tudo isso literalmente. Então o cerebelo cerebral, juntamente com o córtex pré-motor, são nossas regiões de aprendizagem motora principais. Ele ajuda você a planejar o movimento, corrigindo o movimento a cada tentativa, ajudando você a planejar o movimento para que na próxima vez que você execute, você não erre ou erre menos. Tá? Então ele atua num grau de planejamento, enquanto o cerebelo espinhal, ele controla o quê? A execução. Tá? De novo, pessoal, isso vai ser cobrado para vocês. A informação que chega no espino cerebelo é uma informação principalmente da córtex cerebral, da execução do movimento, que movimento foi pedido, e informação da medula espinhal, que como o movimento está sendo feito. Ele compara e corrige o movimento se precisar. O cerebelo cerebral recebe informações do córtex cerebral sobre o planejamento da informação e, baseado nisso, ele ajuda o córtex a fazer um plano motor para que a execução saia de maneira apropriada. Portanto, a comunicação principal aqui é com córtex e planejamento, enquanto aqui é execução motora. Tá? Esses núcleos cerebelares se comunicam diretamente com motoneurônios. Eles são capazes de regular a atividade do motoneurônio em si, enquanto aqui no cerebelo cerebral existe uma comunicação com o córtex cerebral para planejamento motor, não para correção de movimento em si. E finalmente, pessoal, uma região menor, que ela é chamada cerebelo primitivo. Tá? Esse cerebelo aqui, pessoal, existe um equivalente em peixe, por exemplo. Em animais, vou dizer, entre aspas, mais primitivos, que estão aí no mundo há muitos milhões de anos, diferentes da gente, que somos mais recentes da escala evolutiva. Então esse cerebelo vestibular é uma estrutura muito antiga, filogeneticamente, e na realidade a gente retém ela, e é ela que se comunica com os núcleos vestibulares, que são justamente as regiões que nos mandam informações a respeito do equilíbrio e movimentos da cabeça.
E a partir dessa informação, ele ajuda você também a regular músculo, movimentos posturais e principalmente globo ocular. A maior parte dos movimentos dos globos oculares são regulados pelo cerebelo. Tá? E justamente com essa regiãozinha aqui, essa estrutura é chamada de flóculo do cerebelo. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Meio assustados? Em resumo, né? Já está acabando a aula, tá, pessoal?